Salve a todos! Então vamos começar aqui a fazer um trabalho de desenho de perspectiva com um ponto de fuga. Então já trabalhamos nos vídeos passados os sólidos de face plana, cubo, pirâmide e paralelepípedo. E hoje a gente vai trabalhar dois outros que seriam os sólidos de revolução de cilindro e cone, certo? Essas duas criaturas aqui. Quando a gente trabalhar com dois pontos de fuga, eu vou ensinar como é que a gente vai trabalhar com a esfera dentro de um cubo, inserida dentro de um cubo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma referência da nossa linha de horizonte. Então, aqui uma linha de referência, vou colocar uma divisão mais ou menos no meio aqui, ó. Vou trabalhar em dois espaços hoje. Então, eu vou fazer um ponto de fuga para construir 5 objetos aqui. Então, está aqui o meu ponto de fuga número 1, a minha linha de horizonte comum para os dois lados, e aqui no outro lado eu também vou colocar um outro ponto de fuga, eu vou chamar de ponto de fuga número 2. Então, desse lado aqui eu vou começar a fazer meus cilindros, e aí, a partir dele, para começar a fazer ele, eu vou desenhar 5 cubos, que daí eu já mostrei como faz, né? Então, a gente tem as linhas de altura aqui na vertical, e as linhas de largura na horizontal. Então, vou determinar primeiro a vista frontal de cada um desses meus objetos. E eu gosto de trabalhar com objetos maiores, ficam mais fáceis de detalhar. Aproximadamente aí uns 6 centímetros, 7 centímetros de aresta. Então, estou fazendo aqui 5 quadrados num lado da folha. E aí, a partir disso aqui, eu vou direcionar as minhas linhas de profundidade para o ponto de fuga. Eu sempre viro a folha de uma maneira que eu me sinta mais confortável para estar traçando essas linhas para o meu ponto de fuga. Então, tem algumas faces aqui que elas vão ficar bem fechadas porque ficaram alinhadas com o meu ponto de fuga ou muito próximo. Então, o interessante é isso aqui, ó. E aí essa construção, assim como da pirâmide, ela deve ficar suave, essas construções de cubos que nós estamos fazendo aqui, porque na verdade a ideia principal não são desenhar os cubos, são inserir as circunferências escritas dentro dessas áreas, né? A gente vai trabalhar com cilindro, e aí para inserir uma circunferência dentro de um espaço, o interessante é que esse espaço seja quadrado, represente um quadrado em perspectiva, né? Se você fizer uma área retangular, a gente não vai conseguir inserir um quadrado ali dentro. Então, a linha de altura, por exemplo, referente a esse quadrado que eu tenho aqui, ó, vou fazer um pouco mais forte para poder diferenciá-lo e vocês conseguirem visualizar melhor no vídeo. Então, eu tenho aqui os 4 pontos da vista frontal, tem as linhas convergindo para o meu ponto de fuga. Eu vou pegar essa distância da altura, vou colocar na profundidade aqui, ó, e vou reduzir praticamente pela metade. E aí, se vocês observarem essa face aqui, que é a face lateral não visível nessa minha perspectiva, a altura ela é bem maior do que a profundidade, certo? Então, para esse quadrado aqui, ó, a altura é bem maior do que a profundidade. Então, o meu objeto ele vai ficar proporcional. E aí eu vou trabalhar agora, ó, as linhas de altura, largura, até fechar um quadrado atrás. E olha só, o meu ponto ele ficou para fora da linha convergente. Então é melhor que eu adapte a minha linha convergente. Ainda vai dar a sensação de que está indo para o meu ponto de fuga. Mas o importante é que as linhas verticais e horizontais elas permaneçam nessa proporção. Ó. Vou colocar na profundidade, vou reduzir a metade da proporção, e aí eu tenho a profundidade do meu objeto parecendo um quadrado em perspectiva, né? E sempre a profundidade ela tem que ser menor do que a altura. Então tem que tomar cuidado também com essas faces aqui, que elas são bem fechadas, ó. A gente tende sempre a deixar as linhas inclinadas, né? Então o que é vertical tem que ser perfeitamente na vertical. O que é profundidade tem que ir para o ponto de fuga. E o que é linha de largura tem que ficar na horizontal.
Então eu estou fazendo aqui a base do que a gente vai usar para construir as circunferências inscritas aqui dentro. Então daqui a gente vai desenhar alguns cilindros dentro dessas áreas aqui, ó. E isso aqui a gente vai pegando prática conforme a gente vai desenhando, certo? Então, o interessante é saber para onde tem que ir cada linha dentro do teu desenho. Mesma coisa aqui, eu vou pegar essa medida, vou colocar aqui, ó, na profundidade, vou reduzir a metade e a partir dela eu vou fazer as linhas verticais e horizontais. Então, esse domínio aqui, essa construção, como eu falei no vídeo anterior, na aula passada, o importante é que você domine a construção desse cara em várias perspectivas, né? Você saber para onde tem que ir cada linha do teu objeto. Sempre de cada ponto tem uma linha que é profundidade, que ela está indo para o ponto de fuga, tem uma linha que ela é de altura, porque está na vertical, e tem que ter uma linha na horizontal representando a largura do teu objeto. Então, para todos os pontos, ó, altura, largura e profundidade. Para esse aqui, ó, altura, largura e profundidade. Então, o interessante é que eu tenha sempre essas linhas e essa verificação no meu desenho, né? Se eu conseguir observar sempre esses detalhes no meu desenho, aí eu não me perco, né? Independente de onde estiver posicionado o meu objeto. Então, a mesma coisa aqui, eu vou trabalhar com uma redução praticamente da metade. Onde bateu em cima da linha convergente, eu tenho a definição da minha vista lateral não visível, nessa perspectiva, lógico. E aqui eu tenho mais um cubinho finalizado. Então, faltou fazer só mais um aqui. Tá aqui. E aqui, por fim, eu vou desenhar esse último aqui e a gente vai começar a inserir as circunferências inscritas aqui. Quando eu tenho essas circunferências escritas, né, usando a vista frontal e a vista posterior do nosso desenho, é mais fácil de compreender porque a gente tem um quadrado em verdadeira grandeza, né? A altura e a largura é a mesma, certo? Então, se eu for desenhar ele de frente aqui, por exemplo, né, você tem a vista frontal que está compreendida entre essas linhas aqui, né? A vista frontal está aqui. E tem a vista posterior que está lá atrás, ó. Então, se eu for desenhar ele visto de frente, o que eu preciso saber? Os pontos aonde essa circunferência inscrita toca dentro desse quadrado. Eu geralmente começo partindo pelas diagonais, então eu faço a diagonal lá de trás, a diagonal aqui da frente, a mesma coisa na outra direção. Então, o mesmo processo que a gente fez para achar o centro da pirâmide, o ponto mais alto da pirâmide, ó, a mesma coisa está aqui, ó, independente de onde vai ficar. Eu achei o centro de trás e o centro da frente. Depois eu vou cortar isso aqui, ó, em função das diagonais e das linhas de dimensão que eu tenho de cada face. Então, do plano posterior eu tenho uma linha vertical, então eu vou fazer uma linha vertical passando pelo centro. Então aqui coincidiu com essa linha. Então eu sei os pontos onde a minha circunferência tem que passar em cima e embaixo, ó, na frente e lá atrás. E aí essa dimensão também, esse quadrado aqui, ela está em função de uma linha de largura. Então eu vou fazer uma linha de largura, ó. E aí onde é que ele bateu no quadrado lá de trás, no posterior, ó? Nesse ponto e nesse ponto aqui. Então eu tenho os 4 pontos onde a minha circunferência inscrita, ó, ele tem que passar em cima desses pontos. E aí eu coloco um arco em cada um deles. E a mesma coisa aqui na frente, ó. Tenho mais uma linha horizontal passando, bem pelo meio, e aí eu sei mais 2 pontos aqui na frente onde é que ele tem que passar. E aí o que eu faço? Eu viro a minha prancheta de uma maneira que eu me sinta confortável para estar gerenciando essas curvaturas, ó. E esses arcos, né? O importante é que ele fique concordante, eu não posso sair do ponto e vir direto para cá, né? Fazer um ovo de Páscoa aí, em homenagem às semanas anteriores, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que concordar aqui, ó, de uma maneira que isso pareça uma circunferência. Ok? Então, fiz lá de trás, ó. Agora eu vou fazer aqui na frente.
Onde é que está o quadrado frontal? Está aqui, ó. Ótimo. Onde é que estão os pontos que eu acabei de encontrar aqui na frente? E aí eu tento sempre fazer a vista posterior primeiro, a que está lá atrás, porque quando eu faço essa da frente, eu acabo me confundindo com a visualização lá de trás, né? O nosso cérebro ele é mais programado para entender o que está na frente, né? É difícil a gente conseguir abstrair o que está na frente para desenhar o que está atrás. Então tá aqui, ó. Esses pontos vão nos auxiliar e aí a gente vai melhorando a concordância, ó, conforme a gente vai desenhando. E aí, se vocês observarem, a parte da frente, ela está linkada com a parte de trás através de uma linha convergente. Então, o que a gente vai fazer para dar volume nesse nosso cilindro, né? Eu tenho que vir do meu ponto de fuga e eu tenho que tangenciar, ó, essas duas construções. Então, se por acaso tiver alguma construção que não está encostando nessa linha, eu tenho que adaptar e melhorar a concordância. Ó. Eu tenho que ter uma linha que ela concorde os dois arcos e o prolongamento dela vá para o ponto de fuga. Então, é a terceira dimensão que eu tenho aqui do meu objeto. Ó. Então, ele tem que dar a sensação de que está indo lá para o meu ponto de fuga. E aí, o meu cilindro, vou pegar um lápis mais macio aqui para a gente visualizar. Ó. Então, o meu cilindro ficaria essas áreas aqui. Ó. Então, nessa perspectiva, o que eu vejo? A vista frontal do meu objeto. Então, agora, aproveito um lápis mais macio para melhorar essa concordância. Ó. Daí vou virando, vou trabalhando com a minha mão como se fosse um compasso, né? A gente tem essa possibilidade de girar a nossa prancheta, a nossa folha. E aí eu vou adaptando aqui, ó, vou melhorando o traçado, vou melhorando essa minha construção. Deixa eu voltar aqui para a posição inicial até fechar o meu objeto aqui em cima. E aí, o que está atrás da vista frontal e na vista lateral, o que a gente vai fazer? A gente vai tracejar, ó, a continuidade desse arco. Essa linha aqui, ela existe, né? Porém eu não vejo. Eu vejo se esse elemento não estivesse na frente. Se vocês lembram lá da disciplina da M1, quando a gente fez o desenho de observação, eu tinha um canal passante aqui dentro da superfície, né, daquele objeto verde que a gente desenhou com um desenho de observação. Bom, como eu falei, de frente ele é mais fácil. Agora vamos desenhar ele sendo visto em pé, né? Então vou usar ele aqui, a base e o topo. Então, se eu tenho a base, o que eu preciso saber primeiro? Onde é que está o centro dela? Então, o meu centro está aqui, em função da base. Então, tem que achar os 4 pontos da base. E eu aproveito que eu já estou fazendo as diagonais. Já faço do topo também, que é o lado oposto. Como se eu estivesse fazendo a pirâmide. Ó. Centro, centro. Então, a minha parte de cima agora, ela está ligada com a de baixo em função de uma linha de altura. Agora, o que eu tenho que entender são as dimensões que estão construídas a base. Ó. Ela está em função de uma linha de largura. Então, tem uma linha aqui na horizontal, que está indo, ó, toma cuidado para ver onde é que está o final da base, está aqui, ó, o final da base está aqui, e aí a gente tem uma linha que está indo em função do ponto de fuga, para profundidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar do centro, a gente vai lá para o ponto de fuga, ó, estuda o movimento que precisa traçar e prolonga a linha. Aí essa linha aqui, ó, ela está dividindo perfeitamente o nosso quadrado da base na metade, do lado esquerdo e do lado direito. A mesma coisa eu vou fazer no topo, ó, a partir do centro. Vou convergir uma linha para o ponto de fuga e vou prolongar no mesmo ângulo. Ó. Então, essa linha é importante que ela fique em função do ponto de fuga, quando a gente estiver desenhando em pé aqui. Ó. E outra está em função da largura, que é essa linha que eu tenho aqui na frente, na parte de trás da vista superior. Ó. Fez a intersecção até na lateral, ó, tem que tomar cuidado para ver onde é que está a área superior do teu quadrado, ó. E aí sim, agora a gente vai inserir uma circunferência escrita aqui dentro. Daí, o que é interessante? Trabalhar os arcos em cima dos pontos, ó. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque agora a concordância aqui, a circunferência, ela não é uma circunferência em verdadeira grandeza, ela está em perspectiva, então ela vira uma elipse, certo? Então a gente tem aqui, horas, um arco mais
aberto e horas a gente tem um arco mais fechado. Ó. O importante é que eu tenha uma concordância nessa elipse. Então esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso do que o outro que a gente fez. Ó. O de face plana eu acho que são mais tranquilos de trabalhar, né? Essa concordância aqui já é um pouquinho mais difícil. Então tá aqui. Como é que a gente sabe se a concordância está correta? Como é que eu tenho que ligar a parte de cima com a parte de baixo? Com uma linha de altura. É como se eu estivesse pegando essa linha e deslocando ela aqui, ó, até ela tangenciar o arco de cima e o de baixo. Se essa linha ela estiver na vertical, perfeito, sinal de que as minhas elipses elas estão construídas corretamente. Se não, eu tenho que prolongar ou eu tenho que retrair alguma até que o meu desenho fique coerente, ó, de um lado e do outro. Ó. Ele tem que tangenciar bem certinho a base e o topo. Nessa perspectiva aqui, a vista frontal, que é essa vista curva que nós temos do cilindro, é a área visível. E o que está lá por trás é a parte que nós não vemos nessa perspectiva. Então, tudo isso aqui ó, vai ficar tracejado. Se eu estou desenhando ele abaixo da minha linha do horizonte, então eu vejo o topo, né? Eu vejo a área superior. Então, está aqui a minha área superior. Eu vou melhorando a concordância. E aí eu tenho meu cilindro sendo visto de frente, de cima. E agora eu vou colocar ele de lado aqui, ó. Então, como é que a gente vai trabalhar para desenhar ele de lado? Se eu tenho que identificar onde é que estão as laterais. Nessa perspectiva eu vejo a vista frontal e a lateral. Então, uma lateral visível está aqui, ó. Então, eu vou traçar as diagonais, vou pegar um lápis mais rígido, vou trabalhar com HB para que as minhas linhas de construção fiquem bem suaves. Em todas as linhas de construções, elas fiquem suaves, ó. Essas diagonais, elas não devem chamar atenção, né? Se vocês estiverem vendo no vídeo, deve estar vendo de maneira bem suave. Achei o centro, agora aqui está em função de uma linha vertical, ó. Então eu vou passar uma linha vertical até lá em cima, até aqui embaixo, não, até no final do plano só, até onde gerar a intersecção de um lado e do outro. Quanto mais perto da linha de horizonte, quanto mais perto do ponto de fuga, mais fechado fica a face, como essa daqui, por exemplo, ó, como essa, mais difícil é de desenhar o nosso objeto. Em função agora da parte de profundidade, eu tenho que vir do centro para o ponto de fuga e prolongar a linha. Então, está aqui os mais 2 pontos da vista frontal que eu preciso saber. E lá no outro lado, a mesma coisa, eu venho do centro para o ponto de fuga. Então, tem que tomar cuidado que essa linha que eu acabei de fazer aqui ó, não é uma linha horizontal, é uma linha de profundidade. Como é que eu sei? Olha a base para onde é que está indo. Está indo para o ponto de fuga ou está na horizontal? Está indo para o ponto de fuga. Então, eu tenho que seguir a face que eu estou trabalhando naquele momento. E aí, eu vou colocar a concordância aqui. Ó. Ela tem que passar dentro desses pontos aqui. Ó. De maneira concordante. E observem que esses espaços que sobram aqui, ó, eles têm que ficar proporcional, né? Às vezes eu vejo uns quadrados em perspectiva, né? Aí alguns até mais alongados do que deveriam. E aí o cara traça as diagonais, divide isso aqui, às vezes até de maneira errada, faz isso aqui, ó, que está errado. E na hora de colocar a circunferência, desenha uma circunferência em verdadeira grandeza quando aquilo está em perspectiva. Olha o quão maior ficou isso em relação a isso aqui, ó. Esse em relação ao quase nada que sobrou aqui, ó. Percebam a diferença que a gente tem do aproveitamento, ó. Isso aqui está completamente errado, né? Se o teu desenho está ficando desse jeito, você tem que trabalhar mais para ele chegar nesse naipe que está aqui, ó. Aproveitando melhor toda a área do teu objeto. Então, isso aqui, ó, deletem, façam de novo, pratiquem o quanto for necessário. Essas são as principais construções que a gente precisa ter, tá? Então, eu tenho que saber fazer um cubo perfeitamente e um cilindro perfeitamente, porque todos os objetos que a gente for desenhar daqui para frente, eles são com base nessas figuras, nesses sólidos geométricos, tá? E aqui, ó, eu tenho que ligar um lado com o outro através de uma linha de largura.
porque ele está deitado, ele está de lado, ó, lado A e lado B, eles estão ligados por uma linha de largura. Então, esse lado é o lado visível, é o lado que eu vou pegar um lápis mais macio e vou reforçar aquela área. Aqui eu vejo a vista frontal, que está compreendida entre esse arco e até a linha que passou tangenciando. Na base e no topo. E aí essa linha que ficou lá para trás, ó, ela vai ficar tracejada. Então tá aqui a construção de 3 cilindros. O que está faltando agora? Mais 2, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar um outro em pé aqui. Como essa face está bem fechada, eu não vou utilizar ela porque ela vai ficar uma elipse bem fechada aqui, ó. E aí tem muitas pessoas que podem ter dificuldades agora no primeiro objeto. Então, vou traçar as diagonais aqui para achar meu centro. Já vou fazer isso na área superior, ó. Estuda o movimento que tem para fazer e faz um traço alongado. Esquece régua, esquece esquadro. Tenta trabalhar isso aqui agora, porque a gente vai precisar desse traço mais alongado depois, mais para frente. Então, se você não praticar agora, isso vai fazer diferença no teu desenho. E aí agora eu tenho uma face em função de uma linha de largura, linha de largura, linha de largura. Eu tenho uma face construída em função do ponto de fuga aqui, ó. Eu vou pegar do centro, vou lá para o meu ponto de fuga e vou dividir no meio. Então já achei lá no topo, ó, os pontos que eu preciso para poder inserir a minha circunferência inscrita aqui, ó. Então aqui tem um arco, um arco, um arco e um arco, ó. Na base, centro, ó, coincidiu com aquela outra linha que estava vindo lá de trás, ó. Já vou usar ela como referência, porque ela também está indo para o ponto de fuga, está indo para o mesmo caminho. E aí tem uma linha vertical aqui, que é lá de trás, ó, não tem nada a ver, ó. O ponto é esse aqui, ó. Tem que tomar bastante cuidado em achar onde é que está a área superior e onde é que está a área inferior, ó. E a mesma coisa, ó. Um arco em cada um deles. E aí eu vou fazer a concordância. Aqui o arco fica mais aberto. Aqui ele fecha um pouco mais a concordância, ó. O importante é você não pensar que você está ligando apenas pontos, ó. Se você pegar e ligar os pontos, a tua elipse ela vai ficar toda facetada. Ele tem que concordar arcos, tá? Ó, eu tenho que trabalhar uma concordância, ó, até que isso aqui fique harmônico, ó. Passe lá em cima do ponto. Nos primeiros ele vai ficar bem torto, ele começa a ficar a concordância errada, então a gente tem que ir trabalhando e gradativamente melhorando a construção, né? Não achem que no primeiro vai ficar o melhor da capacidade de cada um de vocês, porque é bem difícil, tá? Principalmente em fazer a linha reta, fazer as curvaturas. Algumas pessoas vão sentir bastante dificuldade em relação ao exercício anterior. Mas é aí que a gente tem que praticar mais ainda para ficar bom no desenho, né? Tem que exercitar bastante. A grande maioria dos desenhistas profissionais que eu conheço, eles comentam que esse exercício aqui, esses são os principais, né? Você conseguir fazer uma construção de uma elipse na posição correta é muito difícil. Então, você conseguindo fazer isso, depois é administrar a quantidade de elementos para a construção de uma casa, de um edifício, de um carro, de um avião e etc. Na verdade, é a soma e subtração de várias desses elementos que a gente tem aqui, ó. E aqui eu vou fazer um outro de lado, então. Vou trabalhar aqui as minhas diagonais da lateral direita e da lateral esquerda. Agora aqui está em função da linha de altura a partir do meu centro, e depois eu tenho a divisão passando pelo ponto de fuga e indo lá para o centro, ó. Então tem aqui os 4 pontos que eu preciso, né? Vou diferenciar eles sempre com uma bolinha aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem aí no vídeo. E aí depois eu vou fazer a concordância da minha elipse aqui, ó, passando em cima desses pontos. Quanto mais fechado tiver o ângulo das retas na extremidade, mais eu tenho que prolongar o meu arco aqui, ó. E aí a gente vai ver lá pelo outro lado. Então, ó, alonguei mais.
E aí eu trabalhei mais a utilização das diagonais, ó, e esse lado está coerente com esse. E agora eu tenho que ligar os dois com uma linha de largura. Então ficou na horizontal, sinal de que o meu desenho está correto. Ó. Aquele primeiro arco que eu tinha feito anteriormente já não estava legal. Agora tá bacana, bateu no meu arco aqui, ó. Vou fazer a concordância. De um lado, aí cuida para visualizar se você está concordando certinho, o arco com as linhas retas, né? Fazendo a concordância adequada. E nessa perspectiva aqui, ó, ao contrário dessa, eu não vejo esse arco, ó, que eu estou vendo a lateral do lado de cá, a vista frontal e inferior, né, junto, né? É uma peça única, concordante. E aí a gente tem a área tracejada, né? Se a gente fosse aplicar um volume para ter um entendimento, imaginando que uma luz está vindo de cima para baixo, como a gente fez lá nas primeiras aulas de aplicação de volume, ó. Então eu teria a área de baixo protegida de luz e a área superior mais clara. Então aqui já daria para ter um entendimento, ó, maior do nosso objeto. Não precisa pintar, tá? Quem não quiser, só para ter um entendimento maior aí no vídeo, ó, se eu imaginar que a luz está vindo de cima para baixo, mais pela frente do nosso objeto, é mais ou menos isso aqui, ó. Aí o volume, ó, percebam como ele segue o nosso ponto de fuga, né? Aqui em função da altura, ó. Vamos deixar ele mais escuro aqui pelas extremidades. Já está para ter uma noção um pouco maior do volume do objeto e exercitar aquilo que a gente fazia lá na nossa M1. Porém, olha só, eu continuo mantendo ainda as linhas de construção, eu consigo visualizar todas as partes do meu objeto. Então, nessa metade da folha, são os 5 cilindros que a gente vai fazer, esses 5 objetos. No outro lado aqui, a gente vai desenhar 5 cones, tá? E aí eu vou deixar a construção dos cubos previamente montada e eu vou explicar como é que faz. Então eu vou dar um pause aqui e vou criar um outro vídeo para a gente visualizar a construção dos cones.